Enquanto os casos de infectados pelo novo coronavírus avançam no DF, os ônibus continuam lotados. O Ministério Público recomendou ao GDF que o número de passageiros fosse reduzido em 50%. Mas a Secretaria de Mobilidade diz que não tem como aplicar a medida. Mesmo durante a pandemia, essa imagem de aglomeração em ônibus lotados é frequente no DF. Olha a situação desse ônibus que circula em Ceilândia, a região com maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Em outra linha que liga Ceilândia a Águas Claras, todo mundo muito perto. Os vídeos foram feitos ontem e hoje, depois que o governador Ibanez Rocha determinou a suspensão das atividades essenciais em Ceilândia. Com a reabertura de novos setores, a Codeplan registrou na última semana mais de 520 mil acessos ao transporte público do DF, um aumento de 2% comparando com a semana anterior. Para reduzir os riscos de contaminação no transporte público, o Ministério Público recomendou ao GDF, em maio, que os ônibus circulem com 50% da capacidade máxima e cobrou ações de limpeza frequentes. Nesse documento enviado aos promotores, a Secretaria de Mobilidade diz que as áreas técnicas não entendem como viáveis limitar a ocupação em 50%. Segundo a Secretaria, não há capacidade operacional para atender essa demanda. A pasta destaca ainda que o escalonamento de horários, que é hoje adotado pelo GDF, evita as aglomerações nos horários de pico. Agora, o Ministério Público vai analisar os dados enviados pela Secretaria de Mobilidade sobre a quantidade de pessoas circulando no transporte urbano. A partir daí, os promotores vão definir como a Secretaria vai ser cobrada pelo descumprimento da recomendação. Uma ação na Justiça não está descartada. E sobre a higiene nos ônibus, os promotores consideram que a resposta do GDF foi insuficiente. Por isso, vão analisar os autos de infração que foram aplicados às empresas que descumpriram as regras. É necessário que o gestor defina o protocolo de medidas sanitárias que, no mínimo, envolva o distanciamento social entre os usuários, a disponibilização de álcool gel nos terminais, que não existe, um protocolo de testagem dos rodoviários. Essas medidas elas são urgentes e é nesse sentido que o Ministério Público vai analisar quais são as medidas judiciais e extrajudiciais que podem ser tomadas em relação ao descumprimento dessa recomendação. O transporte público está entre os locais com maior risco de contaminação pela Covid-19, segundo a própria Secretaria de Saúde. Nessa escala de contágio divulgada por eles, o alto risco está representado em vermelho, ou seja, o transporte público só fica atrás dos hospitais. Pensando nesse alto risco de contaminação no transporte público, é que pesquisadores brasileiros e internacionais estão aplicando um questionário para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a mobilidade urbana durante e pós-pandemia. Usar a bicicleta ou até mesmo ir a pé, quando possível, é uma das estratégias que vão ser analisadas pelos pesquisadores. A Universidade de Brasília é uma das parceiras desse estudo. É muito importante poder levantar dados a respeito de cada cidadão no Brasil que sejam representativos para poder, a partir disso, desenvolver políticas públicas que venham a nos trazer um novo panorama do que seria a nova mobilidade urbana pós-pandemia. A pesquisa vai ser finalizada no fim do mês. A partir daí, os dados coletados vão ser apresentados ao governo do DF, Câmara Legislativa e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com a intenção de criar novas alternativas para o transporte.